Telespectador amigo, boa tarde. Estamos no ar ao vivo com o programa Palavra Aberta, na produção de Débora Rocha e Márcio Bleu. TV Assembleia 16.1 em HD em alta definição. Também em alta definição na Sky 316.1, NET, canal 7. Rede Mundial de Computadores, endereço eletrônico tvassembleia.org. Reprise do programa Palavra Aberta para o telespectador que não tem a oportunidade de assistir ao programa nesse horário, ao vivo de 2h30 da tarde, a reprise 10 horas da noite ou 22 horas, como alguns preferem. Sistemática do programa Palavra Aberta. Mais tempo para que os entrevistados possam responder às perguntas e aos questionamentos, sempre temas de repercussão geral. O telespectador também já está por demais familiarizado que todas as terças-feiras participação efetiva da AJUSP, Associação Jurídica e Social do Piauí, presidente Alano Dourado. E falando na AJUSP, quem vai nos ajudar a fazer o programa hoje é o advogado Tiago Brandim. Boa tarde, advogado. Boa tarde, Gerson. Dizer que é uma satisfação estar presente aqui nesse quadro, que ajude muito a contribuir com a orientação às pessoas, à sociedade como um todo. E hoje receber aqui o Dr. Francisco Silva é uma satisfação imensurável, um grande criminalista que atua no estado do Piauí. Então, anunciando já o advogado criminalista Francisco Silva, prazer tê-lo aqui pela primeira vez no programa Palavra Aberta. Prazer, Gerson, boa tarde tu, Tiago, boa tarde, telespectadores. Com satisfação também que aceitamos o convite aqui da JUSP, doutor Tiago, doutor Alano, para que possamos hoje abordar alguns temas que têm sido na sociedade aqui tem sido relevante e, ultimamente, de grande valia o conhecimento um pouco mais aprofundado para que as pessoas saibam lidar nesses momentos que se encontram aí em suas vidas, né? É satisfatório estar aqui com os senhores. O tema já está ali no vídeo, violência contra a mulher. Então, eu passo a palavra para o advogado Tiago Brandim para as primeiras perguntas. Perdão, doutor Francisco, a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade essa violência doméstica que as mulheres são acometidas, não só as mulheres, mas o gênero como um todo, porque a violência doméstica a gente sabe que pode ocorrer também no âmbito das relações homossexuais. Então, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria, essas pessoas que se encontrem nessa situação de violência doméstica no âmbito familiar, quais são as medidas que elas podem tomar e a quem se dirigir? Tiago, com a Lei 11.340 de 2006, a conhecida Lei Maria da Penha, essas questões vieram ter um amparo significativo para as pessoas vítimas desse tipo de violência. Então, a mulher, o filho, o irmão, todas aquelas pessoas que convivem no seio familiar e são, de qualquer forma, agredidas física ou moralmente por membro da família na qual convive, tem esse amparo da Lei Maria da Penha e devem procurar a delegacia ou mesmo o Ministério Público para que se adote, dependendo do caso, as medidas cautelares previstas na legislação especial e até mesmo uma possível prisão preventiva. Entendo. Porque, assim, o que acontece na prática, nós que somos advogados, a gente experimenta algumas situações. A mulher, no mais das vezes, quando ela é vítima de violência, ela vai até a delegacia de polícia, registra a notícia crime e aí aguarda que a delegacia, por conta, tome todas as providências. Muitas vezes ela não é acompanhada por um advogado ou até mesmo pela Defensoria Pública, que desconhece o caso, e aí ela aguarda que a delegacia, por si só, tome todas as medidas. E isso acaba por acontecer da extinção de eventuais medidas cautelares que sejam adotadas e também da extinção desses processos no âmbito penal, porque não há queixa-crime, não há representação, porque só a notícia ela não tem o condão de dar o encaminhamento total dos trâmites processuais. Então, o que o senhor acha que deve ser feito para alterar essa realidade? Tiago, na verdade, doutor Tiago, nós entendemos da seguinte forma. O fato de não ter realmente a defensoria ou o advogado privado para acompanhar a vítima, isso não a deixa desamparada, ao meu ver, com a devida vênia. Porém, por quê? Porque, em razão, quando se trata de um crime de flagrante, a delegacia prontamente age e autua. Né? E, às vezes, se concede uma fiança. Quando há uma reiteração dessa conduta no seio familiar,
não se concede e o juiz mantém preso por algum tempo. Daí teve uma efetiva prestação do poder público no tocante ao resguardo dos direitos da mulher. Né? E quando se chega na fase judicial, temos o Ministério Público que representa a sociedade e também a mulher ou aquele agente familiar vítima no seio no tocante à violência doméstica. Então elas não ficam desassistidas. Agora, realmente eu concordo com você quando tem que ter políticas de divulgação que aquelas vítimas também podem ser assistidas pela Defensoria, né, para que, como você disse, tenha uma tramitação mais rápida, para que não se pereça direito, para que ela tenha que, de uma forma mais emergencial, seja atendida pelo poder público. É verdade. Mas, no tocante a essa questão de, especificamente o advogado, eu entendo disciplina e razão dos órgãos do Estado, como a polícia e também o Ministério Público, serem os detentores diretos dessa tutela, dessas pessoas, digamos assim, tutela, onde vai ali defender, ou melhor, fazer valer o direito de não ter a sua integridade física ou moral ameaçada, ainda que seja no seio familiar. Sim. Eu falo isso porque, na prática, o que a gente tem visto por vezes é que as pessoas, por não saberem dessa necessidade da queixa-crime e o Ministério Público não poder atuar nesses casos, como também nos crimes de ameaça, que é passível mediante representação, ou então nas contravenções penais, as pessoas não têm, as vítimas não têm esse conhecimento que devem impulsionar, porque aí o Ministério Público não tem a titularidade. E aí eu acho que deveriam ser feitas campanhas no sentido de orientar as mulheres para que não só busquem a autoridade policial, mas que elas também tenham esse atendimento, né, essa orientação mais apurada, a fim de que a eventual impunidade, né, que é um fato que inclusive leva a mulher a não procurar as autoridades nesses casos de violência doméstica, além da clara situação humilhante, aviltante que ela passa, esse fato de, por vezes, não ter uma reprimenda ao agressor, né, traz um certo desconforto para que ela procure as autoridades, né, doutor? Esse é verdade. Inclusive, nesse quadrante, concordo plenamente com o doutor Tiago, porque tem que haver realmente, são políticas de informação. Exato. Que alguns dos delitos que são praticados no seio, ainda que no seio familiar, também dependem de representação. Aí realmente, nesse caso, quando isso ocorre, por falta de informação, às vezes até a vítima se sente não protegida pelo Estado quando o direito pereceu. Que, na verdade, ela não teve, realmente foi a informação adequada de que necessitava de um profissional da advocacia para representar, que ela deveria também, no prazo legal, representar, mas ela entende que quando vítima procura quem? O Estado. E achando que aquilo só é o suficiente em determinados crimes, quando não é. Então, realmente tem que haver essa fomentação de políticas para que a vítima tenha o conhecimento que determinados crimes e condutas precisam de um acompanhamento mais de perto. Agradecendo então a participação nesse primeiro bloco do advogado criminalista Francisco Silva, também do advogado integrante da JUSP, Tiago Brandim. O programa Palavra Aberta vai para o intervalo institucional, competente equipe operacional, todos vocês posicionam no intervalo institucional. Em seguida, no segundo bloco, Palavra Aberta à JUSP, a delegada Vilma Alves já está aqui, delegada da mulher, e vai conversar conosco ainda sobre o tema violência contra a mulher. Intervalo institucional, em seguida voltaremos com Palavra Aberta. O sinal analógico da TV vai acabar em todo o Brasil e você não pode ficar fora do ar. Então fique ligado, atualize sua TV e receba o nosso sinal em HD. Se a sua TV já é digital, basta instalar uma antena UHF. Caso seja uma televisão antiga, você precisa adquirir um equipamento, um conversor digital. Para concluir, utilize a opção autoprogramação e reprograme os canais.
Digite 16.1 e pronto, você é digital junto com a gente. Você recebe a programação da TV Assembleia, conteúdo, imagem e som em alta definição. Muito mais qualidade dentro da sua casa. 16.1, sinal digital, TV Assembleia. É o que liga. Telespectador amigo, estamos de volta com o programa Palavra Aberta na produção de Márcio Gleu, Débora Rocha. TV Assembleia 16.1 em alta definição, em HD, também na Sky 316.1, também em alta definição, em HD, NET Canal 7, na Rede Mundial de Computadores, tvassembleia.org. Reprise do programa Palavra Aberta, 10 horas da noite ou 22 horas, para aquelas pessoas que não podem assistir ao vivo ao programa Palavra Aberta nesse horário de 2h30 da tarde. Lembrando, todas as terças-feiras, participação efetiva da AJUSP, Associação Jurídica e Social do Piauí. Presidente da AJUSP, Alano Dourado. A AJUSP sempre ajudando o programa Palavra Aberta, trazendo entrevistados e temas de repercussão geral, já dentro da sistemática do programa Palavra Aberta. O tema de hoje, se o telespectador quiser, pode até participar, já está ali na tela, violência contra a mulher. Pode participar pelo WhatsApp 99922-0626 ou pelo 3133-3000. São os telefones, os canais disponíveis. Continuando conosco, o advogado Tiago Brandim e recebendo agora a delegada Vilma Alves. Boa tarde, delegado. Prazer mais uma vez tê-la aqui conosco. É um prazer total meu, porque eu nunca tive a oportunidade de estar nesse cenário tão bonito, nessa empresa, né, imponente. E é um prazer estar ao seu lado, né, principalmente com você. Lembrando lá de João Pessoa, quando a senhora entrou ao vivo. Pois é, você vê como você é importante. 2002, foi um pela encontro. Bandeirantes. Foi um encontro casual, mas que deu certo. Mas foi bom. Ele era falando do tráfico de mulheres, né? Exatamente. Com a Polícia Federal, Polícia Civil. Delegada Vilma Alves e Major Júlia Beatriz, na época Major, né? Hoje é coronel, né? Para você ver que nós continuamos a trabalhar, exatamente, né? Em prol da questão da violência, para ver se diminui, coibir essa forma cultural, né? Desmistificar a cultura machista do país. Eu acredito que em 2050 já esteja amenizada, né? Não vou dizer que vai acabar, porque é a cultura, né? A história de um povo. Né? Principalmente que os homens mandavam, né? E a isonomia de direitos só acontece a partir da Constituição de 88. Evidentemente, não vai acontecer, vai desmanchar tudo. Delegada, isso que não acontece, né? Vou passar aqui a pergunta para o advogado Tiago Brandim, que nos ajuda efetivamente, e ele tem as perguntas para a senhora. Por não, delegada, dizer primeiro que é uma satisfação tê-la conosco. A AJUSP reconhece seu trabalho, bem como toda a sociedade do Piauí e o Brasil pelo brilhante trabalho que a senhora tem feito no nosso estado. Obrigado e agradeço novamente pela presença. Eu fico honrada com suas palavras, né? E eu gostaria de lhe perguntar sobre quais as medidas, as ações que podem ser tomadas quando a senhora eventualmente toma conhecimento de uma violência doméstica. O que a sua delegacia, como especializada, o faz? Como nós sabemos que a criação e a instalação das delegacias de defesa dos direitos das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e também no aspecto privado é receber a mulher, é o acolhimento desta mulher que está numa situação fechatória e, como nós sabemos, uma cultura machista, ela se sente muitas vezes liquidificada, né? Ela faz a pergunta, ela mesma responde se vai realmente até entrar na delegacia, ter o acolhimento, saber que vai fazer o BO, o registro do BO, do boletim de ocorrência, e dentro do aspecto da Lei Maria da Penha, que tipifica o crime em que ela está realmente sendo afetada, então ela vai se questionar.
Mas hoje esse pensamento de ir voltar e não registrar não existe mais. Hoje a mulher, ela tem essa plena consciência do seu papel na sociedade. Ela não vai mais admitir de ser ameaçada, de viver em cárcere privado, de ser espancada. Exemplo, da semana passada, nós tivemos uma vítima que o companheiro pegou o martelo forte, pesado, e deu várias marteladas na cabeça dela. Inclusive, teve uma brecha na cabeça que não conseguiu fazer a costura, suturar. Isso é um aspecto de violência. Um rapaz de 23 anos, ela também muito nova, de 20 anos, e nós fazemos uma pergunta: por que leva um jovem que tem uma idade nova, né, cometer tamanha violência? Ele teve a vontade, o dolo de matar, esganar, inclusive pegou as duas mãos e tentou esganá-la. Então, esses fatos acontecem no diário, né? A cada 5 minutos tem uma mulher sendo violentada nos seus direitos, ou fisicamente, ou psicologicamente, ou sexualmente, ou patrimônio e também moralmente, né? Então, esse aspecto que leva a mulher à delegacia já é uma parte da conscientização dela. Ela está preparada para defender a sua pessoa como cidadã. Porém, o agressor, na maioria, não tem ainda esse aspecto de conscientização da igualdade de direito e respeitar a sua companheira, ou a sua namorada, ou a sua ficante, ou a sua esposa, no caso do casamento civil. A senhora entende que as medidas hoje dispostas na Lei 11.340, elas são suficientes para coibir essas ações? Porque existem algumas bem drásticas, né? Como afastamento do lar, estabelecer pensão alimentícia, suspensão da arma de fogo. Isso é muito importante. Também, delegada, vamos atender a telespectadora aqui, Ana Lúcia dos Santos Dourado. Ela quer saber a opinião da senhora sobre o botão do pânico, a efetividade. Aí você pode já concatenar as duas perguntas. Sim, ou não. Com relação a o que foi perguntado por ele, que são as medidas protetivas, sim, eu acho que essas medidas cautelares, elas são, na verdade, de grande oportunidade e valia imensurável. Por quê? Porque imagine você que na década de 20, do século XX, a mulher tinha que constituir um advogado, ela não tinha condições, ela chegava na delegacia sozinha, queria sair daquele relacionamento, mas não queria deixar a família. Isso é um aspecto fundamental na vida de uma mulher. A Lei Maria da Penha, ela traz de uma forma absolutamente livre. Por quê? Porque ela chega à delegacia, ela pede, ela já sabe, eu quero a medida protetiva de urgência, quero que ele se afaste, porque ele vai me matar. Ele está me batendo, ele me mantém em cárcere privado. Então, a autoridade policial, no caso a delegada, ela faz a representação e faz o pedido dela, encaminha imediatamente para o juizado especial, que é a 5ª Vara da Lei Maria da Penha, e o juiz, agora nós temos 2 juízes, que é a doutora Ana Lúcia Terto e o doutor José Olindo, que em 48 horas, dependendo da ele sai de casa. Ora, na minha ótica, na minha visão, é fundamental. Tem que ser imediato, não pode demorar. No caso que temos vários casos que o marido é policial, militar, seja da área federal, estadual, civil, da rodoviária. Então, se faz, pede a suspensão da posse da arma, né? Então, isso é fundamental e importante para uma realidade da sociedade civil que não é mais aquela machista, mas igualitária. Então, isso é importante para a mulher que está sofrendo a violência
doméstica e familiar. Botão do pânico. Botão do pânico. Eu não sou muito o botão do pânico. Por quê? Porque nós sabemos que tem leis que elas se tornam engavetadas sem ter a sua eficácia imediata. E eu não acho que seja imediata. Imediata eu acho que seja medida protetiva. Vai votar, você está vendo o que está acontecendo. Cortam, né? E vão cometer os crimes, assalto. Eu não sou a favor. Pela a banalidade, pela forma de que o agressor, o assaltante, o ladrão ou outros, imediatamente aquele jeitinho brasileiro que torna a pena, que não deixa de ser uma pena, vulgar, sem nenhum valor. Porque ele corta, ele vai, como toda hora vocês são testemunho disso, né? Nós somos, que eles cortam, eles dão um jeitinho e joga a prisão ali, que se diz assim, uma prisão que é uma pena, e ficam soltos. Entendeu? Ou então botam uma calça comprida, ou dá um jeitinho brasileiro. E não surge esses efeitos que pretendíamos, eu tenho certeza, a lei fazer com que fosse a sua eficácia fosse mais respeitada, que não é. Entendo. Delegada, e já está sendo feito algum estudo no sentido de colocar um trabalho, seja no âmbito do juizado, seja no âmbito da delegacia, de forma irmanada, 24 horas, já tem sido feito algum estudo nesse sentido? Não deixa de ter um estudo, né? Agora vamos saber, passar para os debates, né? Para o mesmo conferência. Sei que a senhora defende isso, né? Defendo. Então, é preciso mais debate, mais conferência, para se ter uma conscientização, vamos dizer, coletiva e começar a trabalhar. A implantar. Né? Porque, como a senhora disse, essas ações, essas violências, elas reclamam uma ação contundente do Estado. No caso de estupro, né? Você sabe que o estupro é uma realidade, né? A mulher não sabe onde ficar, né? Se ela vem nessa avenida aqui, que ela é movimentada, uma estudante, por exemplo, aqui no Monte Castelo, que eu fui professora há muito tempo aqui, ela pode ser estuprada, porque o ambiente favorece, né? A iluminação é ruim, e tem muito partes escuras, né? Ou fechada, que dá oportunidade aos estupradores. E eu pergunto a você, qual é a liberdade que a mulher tem? Ela tem a liberdade constitucional, mas de fato ela não tem liberdade. Ela é estuprada em qualquer lugar. Então, as penas são de 1940, meu jovem. Por mais que façam a reforma na questão do estupro, é inválida para o estuprador, porque as leis beneficiam a ele como estuprador. Ele é preso, ele vai para a prisão. Mas aí, um bom advogado, com o princípio da primariedade, ele nunca foi preso, né? Então, começa aí a ganhar espaço da lei. Ele vai solto, ele vai cometer outros estupros. O ideal seria a castração química, que eu já defendi até na Câmara Federal, né, lá em Brasília. Tem que ser uma pena contundente, forte, para que este estuprador, ele não vá mais fazer. Porque pense na situação da vítima de estupro. Ela não quer mais viver. Aquela mulher acabou. Então, tem casos que nós temos relatos, né? Especiais, que dói a nós como mulher, nossa sensibilidade, de que elas não querem mais o corpo. Elas tomam banho toda hora. Elas acham que são culpadas daquilo ali. Então, isso aí é para sempre, não é coisa assim, é uma história que passou. Que amargura. É um rio que passou pela vida e acabou ali. Aquilo ali eternamente, enquanto ela viver. É bom que se diga, delegada. Vai se perpetuar essa dor
que ela vai sofrer. E o estuprador vai ficar aí, né? As formas de violência, elas são diversas, né? É interessante que a mulher tenha essa atenção, porque não é só a física. A gente sempre leva em consideração a física, mas a violência moral, ela é uma das que muito ocorre e as mulheres, por vezes, não vão à delegacia por não saber que são albergadas. E, além do mais, você sabe muito bem que a mulher foi educada nesse país como coisa, né? E ela não tinha voz, né? Não tinha voz nem voto. Mas hoje a mulher, ela não é mais coisa, ela não é objeto. A mulher hoje é cidadã. É nessa linha de pensamento que ela, como cidadã, ela não pode ser tratada como coisa, nem propriedade do homem. Ela tem que ser tratada como cidadã. O homem não é cidadã? Não é respeitado no espaço dele, em qualquer lugar? Por que a mulher não? Então, nós estamos lutando para que a cidadania da mulher seja respeitada. Então, esta mulher que não tinha dignidade, hoje ela tem. No passado, século passado, ela não tinha o direito de respeito. Hoje ela tem o direito de respeito. Ela não tinha o direito da liberdade. A liberdade pertencia ao homem, como ainda há uma falsa ilusão de que só o homem pode ser livre. No entanto, nós estamos procurando fazer com que esse reconhecimento do respeito, da liberdade, da dignidade, mantenha-se na cidadania da mulher. Delegada, infelizmente, nosso tempo terminou, agradecendo a presença da delegada Vilma Alves, advogado Thiago Brandim, integrante da Justo também pela participação aqui no programa Palavra Aberta. Por não, Jéssica. O programa Palavra Aberta de hoje fica por aqui. A reprise, logo mais às 10 horas da noite, 22 horas, TV Assembleia 16.1 em HD, Sky 316.1, NET, Canal 7, produção Márcio Bleu, Débora Rocha. Aguardo vocês amanhã, 2h30 da tarde.